Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje nós vamos falar dos planos e o começo desses planos do Inquisitor Hector Rex, que agora assumiu o controle sobre o 88º Exército de Sítio aqui em Vrax, enquanto o antigo Marechal Arnim Kagori agora está trabalhando em um regimento no planeta, comandando seus homens no local e lutando e possivelmente morrendo junto a eles. Uma coisa muito honrada para a cultura e para o pessoal de Krieg e para o comando da Astra Militarum, o Exército Imperial em geral. Que pessoa de exemplo, que marechal de honra. Mas agora, voltando para a situação na mão, o Inquisitor precisava lidar com um sítio que já tinha levado 2 anos a mais do que o esperado, mas baixas que não foram calculadas inicialmente e vários contratempos. Mesmo o Marechal Arnim Kagori tendo demonstrado uma boa habilidade e fazendo tudo o possível no seu comando para lidar com a situação, Vrax resistiu. Como o Inquisitor Hector Rex vai resolver esse problema então? Do mesmo jeito que todo comandante imperial lida com uma situação difícil, mandar mais gente, mais recursos. Se tu não resolveu o problema, é porque tu não usou um martelo grande o suficiente. E a diferença é que o martelo disponível para a Inquisição é um pouquinho diferente do martelo convencional de um comandante da guarda. E o Hector Rex analisou as posições, a situação no campo de batalha, como estava a força de cada um das Line Corps, que é os regimentos da linha, que seria a infantaria convencional, as companhias de assalto, a infantaria mecanizada, e ele calculou um plano usando como base os planos que o Arnim Kagori já tinha feito, só que ele decidiu fazer eles um pouco mais acelerados. Além de que ele sabia que ele ia precisar de um pouco mais de poder de fogo para acabar rapidamente com o sítio e tentar evitar uma catástrofe maior e que a profecia que um príncipe demônio do caos viria para o planeta de Vrax. Para acabar com isso, tu tem que terminar o sítio o mais rápido possível. E a Inquisição, ela dispõe de um arsenal, coisas especiais que apenas alguém com muita influência no Império conseguiria colocar num campo de batalha com prontidão. E ele pensou em utilizar tudo que ele tinha disponível, usando os recursos da Ordo Malus, para tentar acabar de uma vez por todas com o sítio de Vrax. O principal que os inquisitores têm são outros inquisitores. Eles não costumam se dar bem trabalhando um com o outro e normalmente eles são bem individualistas. Porém, quando é necessário, os inquisitores podem ser recrutados por alguém superior na ordem e lutar juntos contra uma ameaça só. E ele mandou vários inquisitores para cada um dos Company Headquarters, que seriam os quartéis generais das companhias, para lidar com essa situação. E os inquisitores são pessoas extraordinárias, muito bem treinadas, que utilizam os melhores equipamentos que o dinheiro pode comprar e coisas que não são acessíveis a pessoas convencionais. Cada um deles é quase que um herói no campo de batalha, além de que eles costumam se cercar por guarda-costas, muitas vezes super soldados, muitas vezes Ogrins, ou simplesmente guerreiros muito habilidosos que se destacaram e prestam os seus serviços para o Inquisitor. Ou é isso ou a morte, né? Tu escolhe. Geralmente trabalhar para o Inquisitor é melhor.
então agora nos quartéis generais haveria sempre a presença de um inquisitor, e se ele julgasse necessário ou que a sua atuação seria útil para quebrar uma difícil posição inimiga, ele iria pessoalmente com seu contingente de guarda-costas e Tempestus Scions, que são os que são os Stormtroopers do 40.000, para lidar com essa situação, além de garantir que nenhuma tropa jamais duvidasse ou discutisse de um plano ou de um ataque. Eles iriam lutar até o fim. Não é necessário para Death Korps Krieg, que luta até o fim de qualquer jeito, mas se fosse uma guarnição imperial convencional, a presença dos inquisitores iria garantir que eles lutassem ao seu máximo. Além, eu falei ali, que eles têm uma força especial. Os Tempestus Scions, também conhecidos como Stormtroopers, só que eu prefiro chamar de Tempestus Scions para não confundir com uma série muito menos sangrenta e divertida, que talvez você já deve ter ouvido falar, mas não é muito famosa. E os Tempestus Scions, eles são equipados com armadura de carapaça, que é a melhor e mais pesada armadura que um humano convencional consegue utilizar. Todos eles utilizam as Hellguns, que são armas a laser com mais potência, as mesmas que os granadeiros da Death Korps também usam, e eles têm disponível em seu arsenal transportes pesados como os Rhinos, além de mochilas a jato e várias coisas especiais para ataques pontuais. Eles são tropas de assalto e choque que atacam onde o inimigo não espera, destroem qualquer resistência e ficam firmes impedindo o contra-ataque inimigo. Esses soldados são o melhor que há, além de que todos eles são treinados de família já com um histórico grande de serviço imperial, de honra, e todos eles têm um treinamento psicológico, os que servem à Inquisição. Existe um braço dos Tempestus Scion, que são os Inquisitorial Tempestus Scion, que seria Stormtrooper da Inquisição. Uma tradução mais fácil para entender, e esses soldados têm um treinamento psicológico para nunca cair no caos. Claro, pode haver exceções, a carne é fraca, a mente às vezes pode ser também, mas é quase que impossível, muito mais difícil que esses aqui caiam em qualquer tentação caótica. Além de, falando em elites, a Inquisição também tem disponível em um telefonema qualquer braço do Assassinorum. Se eles precisam botar um assassino, um sniper de precisão, um infiltrador nas linhas inimigas, um monstro que vai destruindo tudo, ou alguém para matar um psíquico, eles conseguem colocar. E tendo essas habilidades especial, alguns regimentos vão ser fortalecidos com unidades especiais de precisão para matar super soldados inimigos. Claro, não vai ser tão fácil para um assassino matar um super soldado, mas ele tem bem mais chance do que um guarda convencional, além de também ganhar informação no campo de batalha, matar qualquer oficial inimigo que for detectado e coisas assim. Então não subestime, uma bala bem colocada pode ganhar uma guerra. E falando em armas pesadas e balas bem colocadas, a maior força que a Inquisição pode trazer é os seus Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos. Os Cavaleiros Cinzentos, eu acho que eu nunca falei deles aqui no canal. Eles são uma ordem de super soldados criados durante a heresia do Horus, feitos para lidar com o caos. O próprio imperador deu o aval, e o Malcador, o seu braço direito, utilizou um mecanismo antigo, quase que desconhecido como ele funciona, para teletransportar uma das luas de Saturno para uma outra dimensão. Seria o Webway, o caminho que os Eldaris usam para fugir do imaterial.
para que eles ficassem protegidos, como se fosse numa bolha, enquanto foram treinados de uma população de milhões de psíquicos. Todas as pessoas naquela lua eram psíquicos, e daqueles ali foram selecionados os melhores dos melhores, e os Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos, saíram depois de vários anos, quando a lua voltou para nossa realidade. E até hoje eles vivem em Titã, numa grande fortaleza. Titã existe mesmo, é a maior lua de Saturno, e lá eles vivem na sua fortaleza dos Cavaleiros Cinzentos. Quando é necessário lidar com o caos, a Inquisição dá uma ligadinha para eles, manda um zap e é sumido, e eles aparecem. Aí sim, né, cara, ter super soldados na palma da tua mão é muito fácil. Então o Inquisitor agora teria armadura de poder, e esses super soldados da humanidade especificamente treinados para lidar com o caos, cada um deles sendo um potente psíquico no campo de batalha de Vrax. Mais uma boa notícia para os nossos soldados no chão. Infelizmente, nessa operação, eles vão ser mantidos em reserva, então não adianta ter esses caras que não usar, mas ok, eles são valiosos demais. Eles vão ser mantidos como um plano de contingência. Caso as coisas falhem, eles vão ser usados para evitar um contra-ataque inimigo. Justo, não é do dever do guarda convencional discutir com as ordens do comando superior. E para adicionar ainda mais armadura de poder e poder de fogo superior, ele também mandou mensagens para os Escorpiões Vermelhos e para os Dark Angels. Bem, olha, para os Escorpiões Vermelhos são honrados, eles têm agora um débito de vingança com esses traidores que mataram vários dos seus números, então talvez eles se voluntariassem para ajudar aqui no planeta. Só que os Dark Angels, olha, qualquer inquisitor com um pingo de experiência sabe que tu não pode contar com a ajuda dos Dark Angels. Eles só fazem o que beneficia eles. Muito difícil eles virem aqui pro planeta, mas a mensagem foi enviada, não custa nada, vai que o Inquisitor dê sorte. Então ele tentou adicionar ainda mais super soldados para facilitar e acabar logo com essa situação aqui em Vrax. E como estava a situação atualmente? A muralha de Cortina tinha sido penetrada. As forças de Krieg, representadas aqui por essa maravilhosamente bem desenhada linha amarela, estavam avançando num progresso lento, porque os inimigos conseguiram se retirar e reformar uma linha estrutural defensiva aqui nessa região, e cada avanço que eles davam, o inimigo respondia com artilharia, com super soldados, com o remanescente de seus tanques e veículos leves, e podendo concentrar toda a força apenas num local só, os inimigos, mesmo com seus números bem rebaixados depois de tantos anos de conflito, conseguiam manter uma pressão contínua em toda a linha, enquanto a Death Korps tinha apenas um local pequeno para atacar e expondo seus soldados à mira da artilharia inimiga. E o Inquisitor, vendo isso, pensou: o melhor jeito de acabar com o sítio é aumentando a área de contato, aumentando o atrito nos inimigos, matando eles mais rápido, assim o sítio acaba antes. É uma lógica que dá para aceitar. Como o Inquisitor então planejava fazer isso? Bem, o norte da linha tinha sido, não vou dizer ficado quieto durante todo esse período da batalha. Por um tempo, os regimentos ali do norte tentavam avançar naquele inferno verde, naquela região contaminada de Nurgle, apenas para fazer pequenos progressos, detectar locais perigosos de passar, tentar fazer uma trilha ou caminhos seguros através do local. E eles foram desenhando alguns mapas e conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, de uma região segura para continuar um ataque
ali pelo norte, e isso, claro, veio com o custo da vida de centenas e centenas de guardas de Krieg que morreram para trazer de volta essa informação, mas agora existia uma possibilidade de um ataque no norte, e o Inquisitor queria que essa possibilidade fosse uma realidade. Para isso, ele separou os 4 regimentos de sítio que são equipados com veículos blindados e normalmente com morteiros também, e além do regimento de infantaria mecanizada, para atacar essa região. Junto com os 4 regimentos de sítio, toda uma Line Corps, a 30ª Line Corps, iria também fazer o ataque no primeiro dia e posteriormente iria ter o apoio dos regimentos de sítio. Mas eles não iam atacar sozinhos. Um regimento de tanque também foi mandado para cá para ajudar de uma Line Corps, de uma Assault Corps, de uma Corps, no caso um regimento de assalto, vai ser retirado os tanques para dar o apoio nesse ataque. E eles devem fazer em 4 dias um ataque frontal direto nessa região contaminada de Nurgle, tentar tomar um pedaço da muralha, continuar o ataque onde o inimigo provavelmente não espera e não vai ter resistência nenhuma. Enquanto isso, quando o ataque deles fizer um bom avanço e o inimigo tiver que desviar tropas para o norte, as linhas vão começar a fazer pressão ali onde elas estão próximas da cidadela para que o inimigo não possa mandar reservas, impedindo o avanço das tropas no norte, que devem continuar até o flanco posterior, o outro lado da muralha de Cortina, aonde eles vão começar a atacar em todas as posições. E graças aqui ao Inquisitor com muito otimismo, Hector Rex era novato em Vrax. Ele imaginava que os inimigos vão abandonar a posição, que eles não têm nenhuma reserva ou plano de contingência, e no momento que eles cercarem isso aqui, eles vão atacar em todas as posições, o inimigo vai desesperar e vai quebrar. Vai ser uma vitória rápida e fácil, com baixas mínimas. Eu imagino quando isso aí chegou para os comandantes de Krieg no planeta, se não tivesse um Inquisitor ali, eu acredito que eles iam blasfemar. Eles iriam falar que o alto comando deve estar com problema na cabeça. Não faz sentido. É impossível. Eles queriam que eles fizessem uma distância maior do que a que foi conquistada no avanço ali do plano Kagori até então. E para fazer isso aí, eles iriam ainda ter força suficiente para atacar a muralha de Cortina nos locais onde ela não foi destruída até então. Passar pela muralha de Cortina, que é cheia de fortificações e cheia de equipamentos automáticos de defesa, e que os Vraxianos não vão ter zero planos de contingência para isso e não vão mandar nenhum reforço para lá. É meio que loucura. Ninguém ali de Krieg esperava que isso aí fosse dar certo, mas para os homens de Krieg, desobedecer uma ordem é vergonha, e morrer pelo Imperador é o destino e o sonho de cada um deles. Então nenhum vai parar ou dizer não para essa ordem, apesar de que era uma ordem muito otimista pela situação aqui em Vrax. Não sei se isso vai dar certo. O pessoal de Krieg pensava que não, e o Hector X arriscou e apostou que o inimigo ia ser desorganizado e ia quebrar quando ele visse o avanço dos soldados de Krieg, o que não aconteceu até hoje em 14 anos de batalha. Mas vai que o 15º ano é o que vai dar sorte, é o que vai mudar a situação. Bem, no dia do plano agendado, começou, como todos os bons ataques, uma barragem de artilharia
ali na região da Terra de Ninguém. Uma coisa só, um outro detalhe. O Hector X, sabendo que o seu plano vai dar certo, obviamente ele vai dar certo, impediu que ataques divergentes, assim, que ataques em outros pontos acontecessem para distrair o inimigo, para que ele não soubesse aonde o ataque principal iria vir. Ele queria os outros regimentos com 100% de força quando o ataque principal iniciasse, e ele não iria permitir nenhum ataque fútil ou desnecessário. E olha, se o inimigo tiver tempo para descansar, refortificar, recolocar os campos minados, descansar, trocar as tropas do campo de batalha, arrumar os veículos quebrados, recuperar os feridos, tudo isso é porque a Deathcore não foi autorizada a manter a pressão, mas jamais eles iriam dizer não para o alto comando, ainda mais a Sagrada Inquisição, que é a vontade do Imperador. Mas eles estavam todos se coçando porque eles achavam um erro não manter a pressão no inimigo para que eventualmente ele quebre. A Deathcore trabalha como água em uma pedra, ela vai batendo, 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 até que uma hora a pedra fura. E no caso, eles não podiam continuar exercendo a sua tática aqui, mas ali na região daquela neblina verde esquisita que os soldados de Nurgle fizeram na área, começou uma barragem de artilharia e os Thunderbolts e os bombardeios imperiais começaram a avançar também naquela região. Eu não costumo falar muito da Marinha Imperial, mas a aeronáutica aqui também fez um trabalho legal e começou a soltar bombas naquela área, clareando alguns pontos de gás venenoso e clareando um pouco a neblina, permitindo que os nossos soldados fizessem um bom avanço. A infantaria começou a avançar naquela região cheia de morte e podridão. Ali estavam corpos desde a época do grande avanço, quando essa região foi tomada e depois um contra-ataque inimigo retomou e depois eles lentamente expulsaram os inimigos de novo, e agora pelos soldados de Nurgle, os corpos tanto de traidores quanto de soldados da Deathcore estavam empilhados em regiões ali, muitos apenas os ossos derretendo aos poucos com aquele TP3, o ataque químico ácido que ficava pesado próximo ao chão, derretendo material inorgânico e orgânico lentamente. E os soldados da Deathcore sabiam evitar o TP3. O TP3 fazia um gás meio esverdeado que ficava próximo ao chão. Então, se tu identificava um local com gás verde denso, tu deve evitar essa região. Além de que o começo dessa área já tinha sido mapeado nos meses anteriores, eles conseguiram fazer um bom progresso inicialmente e eles começaram a identificar alguns pequenos grupos de Vraxianos. Geralmente eram grupos muito pequenos, coisa de 2 ou 4 ou no máximo 8 soldados Vraxianos em posições geralmente um pouquinho mais elevadas para ficar longe do gás, e esses aqui geralmente tinham as melhores máscaras de ar disponíveis ali no arsenal. Quando eles foram identificados, rapidamente os soldados de Krieg executaram esses soldados e continuaram avançando. Quando esses soldados morriam, começava a cair balas de artilharia naquela região. Os traidores estavam usando os seus próprios homens como alertas, como detectores da presença do inimigo. Provavelmente eles utilizavam vox e comunicadores verbais para dizer que estavam vivos.
Quando eles paravam de responder, quer dizer que eles morreram, e como a visibilidade naquela área era mínima, a artilharia atirava quando aquele grupo parava de responder. E pode pensar que isso é um pouco cruel, botar os seus homens para morrer assim, mas o caos não tá nem aí para a vida daqueles que eles consideram inferiores. Enquanto isso, os Death Corps, que são valorizados incrivelmente por todo o comando imperial, tá vendo a diferença? O Império valoriza os seus homens, continuaram avançando cada vez mais sob um fogo pesado de artilharia, matando esses esporádicos bolsões de resistência dos inimigos, enquanto os soldados avançavam, a infantaria ia à frente e os tanques logo atrás. E por falar em tanques, a artilharia inimiga também começou a atirar com balas que não explodiam, umas balas esquisitas, e de repente essas balas começaram a fazer um barulhinho. E aquelas balas começou a sair um gás meio cinza, e esse gás, quando entrava em contato com aqueles traidores, mesmo com as suas máscaras meio que melhores que eles tinham disponível, porque os traidores também não iam ter um equipamento muito avançado, e os seus uniformes também não 100% vedados, igual da Death Corps of Krieg, que tem um uniforme tanto trabalhado para resistir radiação e produtos químicos, quanto também para ser vedado e não deixar nada entrar. Os traidores começaram a cair mortos mesmo antes dos soldados de Krieg atirar. Tava uma coisa estranha, esse gás cinza ali não estava afetando os respiradores dos soldados de Krieg, até porque eles também levam canister, que seriam, não é garrafa, cilindros, isso, cilindros de oxigênio junto com as suas roupas, para nesse tipo de situação utilizar o cilindro de oxigênio e poder ficar horas e horas e horas respirando com um rebreather. Rebreather é um respirador que ele filtra o gás carbônico e purifica o oxigênio de novo, permitindo que os soldados continuem respirando por muito mais tempo do que só com o oxigênio regular. Enquanto eles avançavam ali, alguns soldados da linha de frente começaram a sentir nos seus pés uma coceira, uma dor no pé que ia subindo para a perna. E esse gás que os traidores tinham utilizado era um gás menos nocivo, mas ele estava ali para disfarçar o TP3, que agora, com anos de experiência nessa guerra química, os soldados de Nurgle sabiam utilizar na perfeição. Esse TP3 começou a corroer o uniforme e os respiradores dos soldados de Krieg, e eles começaram a morrer asfixiados em segundos. Quando foi entendido o que estava acontecendo e a ordem para se retirar foi dada. Um detalhe só, essas aqui são fotos históricas da Guerra de Gás. Cara, a Guerra de Gás é um crime contra a humanidade. Quem defende armas químicas e vitória a todo custo é um retardado completamente insano. Não! Armas de gás é crueldade, é desumano, não é necessário. E antigamente, quando elas foram utilizadas na Primeira Guerra Mundial, eu só imagino o horror que as pessoas que sofreram dos gases tiveram. Os que morreram ainda é uma coisa, mas os que sobreviveram com queimaduras terríveis, com lesões e o câncer que isso causava depois, é imperdoável. Armas de gás, nunca mais, deixa no fantasia isso aqui. Mas, beleza, voltando agora, as armas de gás derretendo o uniforme, os respiradores e os pulmões dos soldados de Krieg, foi dada a ordem da retirada da infantaria, mas já era tarde demais.
a maioria da infantaria do 30º Line Corps morreu nesse primeiro avanço. Os poucos sobreviventes que conseguiram sair daquele inferno venenoso de gás conseguiram sobreviver, geralmente com ferimentos graves nas pernas, tendo que ser tratados e ficariam fora de combate por semanas a meses. A única coisa que conseguia resistir àquele nocivo gás venenoso eram os veículos blindados, já que os comandantes, que souberam quando eles receberam a ordem que eles iriam invadir esse local, também já tinham experiência de como lidar com essas armas químicas. A maioria dos locais do tanque foram soldados e vedados e garantiu que não tivesse nenhuma abertura. Falando em Nurgle, bem, que garantissem que não houvesse nenhuma abertura onde qualquer gás nocivo pudesse entrar, já que essa guerra química estava acontecendo aqui nessa região há anos já. As armas mais baixas que ficavam no chassi foram retiradas e as entradas delas fechadas com placas de metal e soldadas, garantindo que nada entrasse naquelas antigas aberturas. O TP3 ele consegue corroer até a armadura e a blindagem do tanque, por isso foi utilizada uma pintura resistente à química para tentar evitar ao máximo essa corrosão, e desde que o tanque não passasse muito tempo parado num local com uma alta concentração do TP3, ele conseguiria manter. Só que como o TP3 é um gás pesado, se o tanque caísse numa cratera e ficasse imóvel, o TP3 iria derreter as correias. Depois de derreter as correias, ele ia lentamente derretendo o local de ventilação e os filtros de ar até chegar dentro da cabine, matando todo mundo dentro da cabine e numa morte terrível, dolorosa e lenta. E se a tripulação tentasse sair do tanque e correr, provavelmente eles também não sobreviveriam e acabariam morrendo asfixiados ali naquele terreno infernal e desolado, tocado pelas armas químicas dos seguidores de Nurgle. E os tanques, também para evitar qualquer tipo de risco maior, costumavam andar com a sua arma principal mais elevada, já que o TP3 é corrosivo e se ele entrasse no cano da arma, ele poderia estragar ela por dentro, causando uma explosão na hora que tu atirasse, e eles geralmente andavam sem a bala equipada, porque quando eles detectavam um inimigo, eles rapidamente recarregavam e atiravam, e depois recarregavam de novo e atiravam de novo, mas depois tu deixa sem a bala ali, porque o TP3, se tiver uma pequena concentração dentro do cano, pode estragar a bala e ela não funcionar, ou pior, explodir precocemente dentro do barril da arma, talvez causando a destruição do tanque por inteiro ou apenas impedindo que o tanque funcione novamente, já que as armas secundárias estão todas agora seladas e fechadas, então eles dependiam dessa arma principal. E sem infantaria para apoio, o tanque é quase cego. Nessa neblina e nessa névoa feita pelos gases químicos aqui, eles conseguiam enxergar apenas alguns metros à sua frente, e olha lá, se tu já dirigiu em neblina, tu sabe como é que é. Os tanques tiveram que ir bem devagar e tentar avançar lentamente, tentando desviar de buracos e poças do TP3 para evitar que o tanque fosse destruído.
Durante um período, eles continuaram apenas identificando soldados de infantaria inimiga naqueles pequenos bolsões, em pequenos números, mas geralmente nesse ponto, os soldados inimigos também já tinham morrido pelo próprio gás venenoso utilizado pelos seguidores de Nurgle, porque eles não se importam com os mortais. E depois de algum tempo de avanço lento, começou a se detectar veículos inimigos se aproximando. Os Vraxianos tinham uma força de resposta para esse local aqui, assim como em outros locais do fronte, eles utilizavam veículos leves Leman Russ para levar tropas e soldados, e geralmente eles modificavam o veículo leve com algum tipo de armamento a mais. Agora, esses veículos com vários símbolos caóticos se aproximavam dos nossos heróis da companhia de tanques de Krieg, que avançava lentamente, quase cegos. A única vantagem é que os inimigos também estavam quase cegos. Muitos dos tanques inimigos tiveram o mesmo destino que os tanques aliados que caíram no TP3. Eles caíram numa poça ou num local muito profundo cheio de TP3 apenas para ser derretido e quem estava dentro morrer agonizando lentamente. E outros, identificados pelos nossos soldados da Deathcore, foram... como é que eu vou te explicar? Rapidamente era um duelo de alguns segundos. O carregador tinha que botar a bala, o comandante mirar e dar a ordem de atirar precisamente para acertar o inimigo e destruir ele antes que o inimigo tivesse o tempo de atirar de volta, porque eles estavam aqui quase que a queima-roupa. Por mais blindado que os tanques sejam, um tiro de canhão ou autocannon pode destruir o tanque, e aqui nessa proximidade provavelmente ele iria penetrar, e se não destruísse o tanque por inteiro, poderia matar a tripulação que está lá dentro, ou imobilizar o tanque, ou destruir a arma principal. Em geral, tu não quer ser atingido, então se tu puder atingir o inimigo antes que o desgraçado te atinja, melhor para ti, vantagem. Então o objetivo dos soldados da Deathcore era esse: identificar o inimigo antes que eles o identificassem, mas o inimigo não ia deixar isso fácil para eles. E por horas esse contra-ataque foi lentamente repelido e o avanço dos tanques continuou numa marcha bem lenta. No segundo dia, os regimentos de sítio iriam ser enviados para essa região, infantaria com veículos mecanizados. A vantagem é que agora eles sabiam rotas mais seguras e locais que os veículos pesados poderiam passar para levar a infantaria através dessa região, só que não foi com pouco sacrifício. A maior parte dos tanques ou foi avariada ou estava imóvel ou destruída nesse processo, além das tripulações experientes e veteranas que iria ser muito difícil repor. E esse período aqui, pelas equipes de tanque de Krieg, disseram que foi o pior momento da Batalha de Vrax. Era um momento muito tenso em que um movimento errado poderia levar a um sacrifício inútil e a perda da vida dos soldados sem ganho nenhum. E isso seria uma desonra, o culto do sacrifício não prevê isso. Então, os comandantes fizeram o melhor para levar os inimigos junto consigo, e pro mérito deles, eles pelo menos conseguiram expulsar o contra-ataque dos antigos defensores de Vrax, que causaram tanta dificuldade para os nossos soldados até então. E se serve de algum consolo, é que essas armas químicas mataram tanto os traidores quanto os soldados da Deathcore. Então, pelo menos isso. Enquanto isso acontecia, os soldados de Nurgle provavelmente estavam rindo que se afinavam, porque eles sabiam que eles estavam fazendo a vontade do pai da praga, mortos ali no campo de batalha, corpos apodrecendo e derretendo, armas químicas e substâncias corrosivas. Tudo isso
é um solo fértil para os seguidores de Nurgle. E a situação, depois do primeiro dia do plano do Inquisitor, estava bem longe do ideal. O avanço foi apenas de malditos 10 quilômetros, com um sacrifício enorme. No segundo dia, os regimentos de sítio com infantaria mecanizada teriam que repor o tempo perdido, e o resto da linha estava aguardando a ordem para manter a pressão e atacar os outros pontos. Mas o Inquisitor manteve o cronograma. Apesar do atraso aqui no norte, o plano vai continuar conforme eu mandei. Poderia ter sido diferente, mas não foi. E no próximo episódio, os nossos soldados vão voltar para aquele inferno verde com as armas químicas e com os corpos mortos e com os seguidores de Nurgle. E eles vão encontrar lá horrores inimagináveis. Mas será que eles vão conseguir atravessar para o outro lado? Ou será que os seguidores de Nurgle vão se mostrar uma barreira intransponível? Vejo vocês na próxima. Tudo de bom e o Imperador protege.